Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o tema regimes totalitários, então, nossa segunda aula sobre regimes totalitários. Então, a terceira aula sobre o período entre guerras, da Grande Depressão, passamos pelas características principais que formam um regime totalitário e estamos chegando no contexto, no que eclode para que se tenha um regime totalitário. Na última aula, nós fazendo uma breve revisão, nós falamos de algumas características básicas, como ausência de representatividade ou de partidos, né, um partido único, o controle no sentido de propaganda, mídia, um controle de estado policial, uma ideologia bem construída, e como todas essas coisas culminam num estado ditatorial, num estado totalitário, né? E nós vimos essas características a partir de uma cena do filme A Onda. Dito isso, quais situações geraram regimes totalitários, principalmente no período antes da Segunda Guerra Mundial? Quais foram essas situações explosivas? A primeira delas foi a dificuldade do pós-guerra. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, os países que foram palco, foram cenário desse confronto, eles passavam por problemas econômicos e sociais seríssimos. Eles precisavam reconstruir toda a parte estrutural do seu país, né, das obras públicas e tudo mais. Eles precisavam se restabelecer economicamente, então eles precisavam de uma produção industrial para restabelecer o lucro deles. Eles precisavam gerar emprego, eles precisavam pagar dívidas, boa parte dessas dívidas com os Estados Unidos. Então eu tinha um leque enorme de problemas no entorno e na consequência dessa Primeira Guerra Mundial. Segundo ponto, eu tenho uma crise do capitalismo em si. Então, a recessão causada pela quebra da Bolsa de 29 nos Estados Unidos, ela afetou toda a Europa. Então, ela diminuiu muito a atividade econômica, ela aumentou inflação, aumentou desemprego e intensificou ainda mais as questões e os problemas econômicos que existiam nesses países da Europa neste período onde esses regimes totalitários vão se formar. Temos também a fragilidade das democracias liberais. Como assim? Todos os países que eram governados por um regime democrático liberal, o que se entende por liberal? A ausência total da intervenção do Estado na economia. Eles não estavam conseguindo administrar esses problemas ocasionados por todo esse contexto de pós-guerra. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que a elite desses países, então banqueiros, grandes empresários, donos de indústrias, eles estavam muito preocupados porque esse regime democrático liberal não estava funcionando. Então esse regime democrático liberal não estava garantindo a eles o fato de que eles teriam, né, não estava garantindo, não dava nenhuma garantia de que eles teriam lucro, de que eles teriam desenvolvimento, de que eles sairiam da crise. E aí, quando chegam esses líderes que são antipacifistas, como é o caso do Benito Mussolini, e que eles falam de um regime totalitário, um regime duro, controlado, mas que desta maneira eles conseguiriam reverter todo esse cenário de crise econômica, eles iriam fazer desenvolver todo o cenário que vinha em crise desde então. Essa elite compra a ideia e começa a apoiar esses regimes totalitários. Na verdade, começa a apoiar aquilo que vai se tornar um regime totalitário. Então, começa a apoiar aqueles líderes que vão se transformar nos totalitários. E aí eu paro um pouquinho a explicação para perguntar para vocês, isso não soa parecido com algumas eleições ou alguns candidatos que estão no poder hoje? Um cenário de insatisfação econômica, de crise social, econômica, política, não foi um cenário muito fértil para alguns cargos executivos serem eleitos?
com a falácia justamente de que controlando, repreendendo, disciplinando, fechando o ciclo, tornaria possível de se controlar e desenvolver a economia? Bom, fica aí para uma reflexão. E o avanço do socialismo? Então, essa mesma elite que se preocupava com a crise absurda econômica, que não tinha desenvolvimento, que não saía daquilo, também se preocupava com o avanço socialista. Isto porque você tinha como exemplo a Revolução Russa, que tinha acontecido em conjunto com a Primeira Guerra Mundial. E também a crise do capitalismo. Então, eu tenho a crise no sistema capitalista, logo eu vou ter um cenário propício para se instaurar revoluções como a que aconteceu na Rússia, instaurando regimes socialistas. Então, eles também apoiam, né, o fascismo, eles também apoiam esses regimes totalitários, porque outra vertente desses regimes totalitários é dizer que vai acabar com qualquer possibilidade do socialismo. Inclusive, muitos proletariados, então operários que seriam favoráveis a uma luta socialista, eles apoiam o regime fascista porque esse regime convence esse proletariado de que ele tem a possibilidade de dar emprego, de dar condições melhores para esse proletariado. Então, se você me apoiar, se eu chegar ao poder, eu vou acabar com essa crise econômica e para você, rico, eu vou voltar a te dar todos os privilégios, todo o poder, toda, enfim, força econômica que você precisa. E para você, operário, proletariado, você vai voltar a ter emprego. As coisas vão melhorar. Gente, vocês encontram alguma semelhança nesse cenário, nessa situação explosiva, para se emergir um regime fascista totalitário? O que vai ter muito em comum em todos esses líderes é que eles vão ter uma ótima retórica e eles vão falar exatamente o que a população quer ouvir. A população arrasada no pós-guerra na Europa, com saldos como, por exemplo, na Itália, 700 mil mortos desse confronto, eles estão acabados. A única coisa que eles querem ouvir é que vai emergir ao poder alguém que vai ser capaz de acabar com a crise econômica, voltar a fornecer empregos e principalmente vai voltar a dar a minha condição de privilegiado em relação a todo o cenário e a sociedade. Logo, com essas situações explosivas, a gente chega no primeiro exemplo de regime fascista, de regime totalitário, que é o fascismo na Itália, com a liderança do Benito Mussolini. Então, como que o Mussolini emergiu ao poder? O Mussolini, na verdade, ele começa a fletar com a política, mas ele acaba saindo dos primeiros partidos, movimentos que ele participa, porque ele tem um perfil completamente antipacifista. Então, ele não entende e não acredita que o pacifismo ou a paz, enfim, um regime que seja um pouco mais liberal vá funcionar para o cenário da Itália, que é um cenário de crise agrícola, industrial, de muito desemprego, de um número enorme de greves por conta dos empregos perdidos e da situação crítica na economia, de inflação enorme, déficit da balança comercial. O que significa isso? Eles gastavam muito mais do que lucravam, ou seja, tinham pouca renda para um gasto muito grande. Dificuldades políticas na época na monarquia parlamentar. Então a Itália tinha um regime onde o rei existia, mas o parlamento, como a gente viu ano passado na Revolução Inglesa, mas o parlamento é quem mandava efetivamente. E aí, diante de todo esse cenário, que é exatamente as situações explosivas que eu falei, que eu citei agora há pouco, cresce o descontentamento e o Mussolini ele começa a ir para uma vertente aonde ele diz e convence as pessoas de que ele vai resolver todos esses problemas. E para isso é necessário se ter um regime controlado, autoritário e que vai limitar mais as coisas para que elas possam evoluir. Ele funda então o Partido Nacional Fascista e promete com esse partido restabelecer toda a normalidade e o desenvolvimento.
né? A burguesia e a classe média apoiam cegamente o Duce, que seria aquele que rege em italiano, aquele que é líder. Inclusive para uma marcha sobre Roma, num sentido de mostrar poder e conquista mesmo, nesse início da construção desse regime totalitário. Quando o Mussolini se organiza, ele tem um movimento antes do Partido Nacional Fascista, que é um movimento de juntar exército efetivamente para defender essa linha autoritária e defender que a Itália vai sobreviver uma vez que ela tenha esse governo mais ditatorial. Quando ele chega já no Partido Nacional e fascista e na marcha sobre Roma, ele já tem um apoio de uma população significativa e uma população que as pessoas escutam, né? Porque é a elite, não é simplesmente o povo, vamos dizer assim. E o rei fica com tanto medo que acaba convidando Mussolini a formar o governo e, na verdade, o Mussolini emerge ao poder em 1922 e vai deixar o poder só no final da Segunda Guerra Mundial, né? O governo todo do Mussolini, ele vai ser dividido em duas partes. Né? A primeira fase é uma fase de construção desse Estado totalitário, né? Que ela vai até próximo do início da Segunda Guerra Mundial. Então, ela é marcada pelas milícias, ou seja, tropas fascistas, que vão se formar e vão principalmente fazer ataques terroristas aos políticos que são da oposição. Gente, é impossível não ver semelhança disso em algumas ações, em alguns fatos que nós presenciamos hoje na política brasileira. Milícia, atentado à oposição, atentado a figuras políticas que fazem frente a um governo miliciano e afins. E com isso ele foi construindo a ideia extremamente nacionalista de defesa da Itália, enfim, para a construção desse Estado totalitário. Já na segunda fase é a ditadura em si, então é a implementação da ditadura fascista na sua essência, com repressão violenta, a protesto, com um chefe supremo e único que é o Mussolini, que é o Duce, aquele que dirige, tribunais especiais para defender o Estado, para julgar, para reprimir, para aplicar a pena de morte naqueles que forem contrário a esse regime. O Estado, nesse momento, pode intervir diretamente nas relações socioeconômicas, inclusive entre patrões e trabalhadores. Então, não existe mais um Estado liberal, existe um Estado totalitário, repressor e que pode intervir no momento que quiser na economia de todas as formas que bem entender. E a educação? A educação é parte fundamental do pilar da construção de um Estado totalitário. Por quê? Porque é ali que você vai começar a ensinar que o cara tem que obedecer, não só obedecer, como ele tem que não questionar e ele tem que lutar por aquele que está no poder. Então, a propaganda e a educação são dois pilares fundamentais em qualquer regime totalitário. Em um, eu passo e faço a propaganda da minha imagem, no outro, eu educo, eu doutrino, eu uso a educação como forma de doutrina mesmo, para que ela forme a pessoa que eu preciso para apoiar o meu governo. E um dos lemas da educação italiana fascista era crer, obedecer e combater. Então eu acreditava no Mussolini, eu obedecia e não ia contra nada que ele falasse e eu combatia no que fosse necessário. A educação ao longo do regime de Mussolini, ela vai inclusive se tornar bem militarizada, né? Treinando mesmo, doutrinando esses jovens a serem futuros soldados que vão defender cegamente o governo ditatorial. E na economia? Como que foi esse Estado fascista na economia? Então, primeiro, ele estimula o crescimento, ele estimula a indústria, a construção de obras públicas para gerar emprego, né? Emprego interno e gerar moeda, valorizar a moeda. Mas o que acontece?
Essa recuperação que começava a acontecer, ela foi diretamente abalada pela crise de 29. E a crise de 29, como os Estados Unidos tinham uma relação muito próxima ao longo de todo o processo da Primeira Guerra e no pós-guerra, principalmente com a Europa, fez com que muitos países da Europa caíssem nesse processo de recuperação, entrasse numa estagnação da atividade produtiva e, principalmente, não conseguisse conter o crescimento do desemprego, gerando um problema interno, uma inflação e um aumento na crise. Ao invés de recuperar, estava regredindo. Então, como que o governo Mussolini fez, né, nesse cenário? Ele vai intervir ainda mais. Então, o pouco que tinha de liberalismo vai deixar de existir, e aí você vai ter uma intervenção direta e a criação, por exemplo, do Instituto para a Reconstrução Industrial, que era para incentivar, tá? Então, dando investimentos para que as indústrias começassem a crescer, e especialmente a indústria bélica, o que vem bem a calhar, porque o Mussolini, ele continua não, ele firma um plano externo que é um plano de conquista às colônias, por exemplo, colônias africanas. Então, conquista de alguns territórios significativos, que tenham minérios, que sejam importantes para a reconstrução da indústria, que é um perfil muito semelhante ao que a gente vai ver na próxima aula do regime nazista, ou do Franco na Espanha, Salazar em Portugal. Então, é bem parecido, né? Essa ideia de conquista e com essa conquista reverter na economia. Logo, se eu estou falando de conquista, se eu estou falando de um governo militar, eu vou incentivar e apoiar a indústria bélica. Eu vou incentivar esse armamento. Reflitam muito bem se isso é um cenário tão distante de nós. E para encerrar, tem um filme que chama-se Ele Está de Volta. Essa imagem é deste filme, que tem disponível no Netflix, se eu não me engano. E ele coloca esse personagem vestido de Hitler, andando pelas ruas da Alemanha, em Berlim, e falando como se fosse Hitler, com pessoas normais. E algumas pessoas se revoltam, mas outras começam a concordar com várias coisas que esse cara diz. É a mesma ideia do que a gente viu da onda. Até que ponto nós estamos efetivamente preparados para não passar por um regime totalitário novamente? Até que ponto nós lembramos e conhecemos muito bem a história da humanidade para identificar que podemos estar voltando às bases de um regime fascista totalitário? Não o fascismo que é usado de forma adjetiva, aquele é fascista, o outro é fascista, não. O fascismo que é utilizado como forma de manipulação e controle, que deturpa a educação, deturpa a propaganda, deturpa a economia, intervém como e quando quer. Até que ponto nós não estamos suscetíveis a isso? E para o fórum desta semana, a ideia vai ser justamente compartilhar dicas de livro, vídeo, matérias, artigos que falem e expliquem o que é um regime totalitário, um regime fascista ou nazista. Semana que vem a gente vai falar dos outros exemplos europeus de regimes totalitários. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida deixe aqui no post da aula dessa semana. Um beijo e até semana que vem. Tchau!